Na doença de Parkinson, ela é causada então por uma queda drástica da dopamina que ela é produzida na substância negra, que assim que ela sai do terminal pré-sináptico e vai para o pós-sináptico, ela é absorvida pela célula e enviada para o resto do corpo com a função de estabilizar os sinais, facilitar a função muscular dos órgãos. E sua deficiência no músculo, então pode causar bradicinesia, onde que isso vai causar tremores, problemas, rigidez muscular, instabilidade postural, causando problemas na cognição. A doença de Parkinson ela é caracterizada então pela presença de 3 sintomas principalmente, que é o tremor de repouso, rigidez muscular e a bradicinesia. A doença de Parkinson foi descrita pela primeira vez em 1817 por James Parkinson. Somente em 1920 descobriu-se a relação causal da substância negra por Tretyakov e Foix. Posteriormente, em 1960, Honeckiewicz et al. Demonstrou a deficiência de dopamina no corpo estriado no cérebro. Então, definindo a doença de Parkinson, ela é um transtorno neurodegenerativo progressivo que afeta pessoas a partir de 50 anos de idade, tendo sua maior tendência em homens e prevalência de 150 a 200 casos por 1.000 habitantes. A doença possui manifestações motoras e não motoras. Nas não motoras, é muito comum, sendo eles manifestados primeiramente como a constipação intestinal, depressão, redução da capacidade olfativa, e logo após irão aparecer os sintomas motores como o tremor de repouso, que é um sinal característico da doença, rigidez muscular, bradicinesia, modificações da postura e equilíbrio. A simetria corporal também é uma característica do Parkinson. O tremor de repouso é assim chamado, pois tende a se exacerbar quando a musculatura se encontra relaxada, sendo a amplitude do tremor dependente do estresse emocional. Para ser testada, pode ser aflorada quando solicitada que o paciente posicione as mãos em suas pernas de forma que fique completamente relaxada e que faça uma contagem regressiva de 20 a 0 segundos. A rigidez muscular ela é percebida com a movimentação passiva sendo percebida no agonista e antagonista, que é o sinal de roda denteada. Ela tende a aparecer em um dimídio na fase inicial, seguindo posteriormente para o outro lado e os músculos axiais, como o pescoço, tronco e na orofaringe. Já a bradicinesia, que é a dificuldade de realizar movimentos, tendo redução de movimentos automáticos, como o balançar dos braços durante a marcha, redução da mímica facial ao falar ou expressar uma linguagem corpórea, automatismo da deglutição levando ao acúmulo de saliva, movimentos das extremidades tornam-se mais lentos e com a ADM reduzida, quando executado algum movimento em sequência ou repetidos. Para testar a bradicinesia, pode-se colocar o dedo indicador no polegar ou pronação e supinação das mãos alternadamente, testando a disdiadococinesia, sendo percebido uma lentidão para começar com certa latência nos movimentos, além da ADM do movimento e diminuindo até a sua interrupção completa. A alteração da postura e equilíbrio se manifesta mais tardiamente, demonstrando um comprometimento maior na qualidade de vida do paciente, tendendo a ficar em postura encurvada para frente com os braços fletidos na altura da cintura, com incapacidade de se reequilibrar, levando o paciente a sofrer quedas constantes. Esse indivíduo apresentará passos curtos, arrastando os calcanhares com uma tendência de o paciente deslocar o seu centro de gravidade para frente. Alguns pacientes, para evitar a queda, aceleram o passo, adquirindo uma característica chamada de festinação, podendo também adquirir na fase mais avançada
bloqueios ou congelamentos quando os pés ficam fixos ao chão sem que o paciente consiga se mover. Os bloqueios acontecem mais frequentemente quando o paciente passa por lugares estreitos e ou estão estressados e assim não consegue se mover com rapidez. Para testar a alteração da postura e equilíbrio, o terapeuta se posiciona atrás do paciente e peça para que ele junte os pés e feche os olhos. Avise que ele será empurrado para trás e para que ele não permita o deslocamento do corpo. Tenha cuidado. Pode cair para trás e precisar ser aparado pelo terapeuta. A levodopa é utilizada como forma de reposição de dopamina para o corpo e auxilia um melhor controle motor. Na fase inicial, o tratamento consegue suprir a falta de dopamina no organismo, pois parte dela é convertido em dopamina e outra parte era armazenada em vesícula para posterior utilização. Com a morte neuronal, isso não acontece, portanto, a sua eficácia vai diminuindo de acordo com a progressão da doença. Com a levodopa também são utilizadas drogas inibitoras de dopa-descarboxilase, que permite uma maior entrada de levodopa no organismo, no sistema nervoso central. Então, a levodopa diminui a sua eficácia por causa que, em uma fase avançada da doença, a morte neuronal acontece com muita ênfase. Então, a levodopa não consegue suprir a demanda de dopamina. Por isso, são utilizadas essas drogas inibidoras da dopa-descarboxilase para tentar fazer com que a levodopa tenha um maior efeito no sistema nervoso. Além do tratamento medicamentoso, também é utilizado a estimulação cerebral profunda, uma cirurgia que consiste em colocar um mecanismo excitatório em ambos os lados da cabeça, iniciando no núcleo subtalâmico, inibe a hiperexcitabilidade da via indireta na doença de Parkinson, e no globo pálido interno atua na modulação da via direta do circuito nigroestriatal, que tem o intuito de melhorar os sintomas motores, flutuações e as discinesias causadas pela levodopa, melhorando assim a qualidade de vida. Pode ser utilizado também como método de classificação do paciente com doença de Parkinson a escala de Rowen e IAR modificada 2001, onde podemos classificar com grau de gravidade e também para poder comparar com o tratamento, ver se está surgindo alguma eficácia. Como forma de tratamento fisioterapêutico mais atuais dentro da prática baseada em evidência, é utilizado e comprovado a sua eficácia na dupla tarefa, que neste estudo de Geruin 2018 afirma que a dupla tarefa é eficaz para o tratamento da velocidade de marcha e são seguros e eficazes para a melhora dos espaços temporais para a marcha. Outro estudo também é a Hydro, e, de acordo com Pinto et al. 2019, a hidroterapia combinada ou não com outras terapias pode melhorar o equilíbrio e a mobilidade funcional em indivíduos com doença de Parkinson, quando comparada com a terapia baseada em terra sozinha ou com cuidados habituais. Então, quando comparado a fisioterapia comum em terra e a hidroterapia, elas têm o mesmo efeito. Quanto ao tratamento de realidade virtual, de acordo com Dox et al. 2016, uma revisão sistemática da Cochrane, podemos afirmar que não foi encontrado nenhuma evidência ou evidência baixa de um efeito positivo no exercício de realidade virtual de curta duração no passo e no comprimento da passada. A realidade virtual e a fisioterapia podem ter efeitos semelhantes na marcha, no equilíbrio e na qualidade de vida. Então, se você não tiver como aplicar a realidade virtual, há comprovação científica de que a fisioterapia, ela básica, você consegue os mesmos resultados
do que a realidade virtual. Apesar de existirem estudos recentes que comprovam que a realidade virtual é eficaz no tratamento da doença de Parkinson, mas, por enquanto, por ser um estudo da Cochrane e ser uma revisão sistemática muito rigorosa, vamos aguardar uma atualização desta revisão, que acontece de 3 em 3 anos, para melhor atualização. Já em relação à marcha, foi encontrado este estudo de Guy et al. 2018, onde foi observado que a marcha rítmica revelou um efeito global positivo sobre a velocidade da marcha, comprimento da passada e um efeito negativo na cadência com a aplicação de pistas auditivas. Já esse estudo de Wu Li Wong, de 2017, foi observado que o exercício aeróbico demonstrou pontuação positiva nos testes de depressão e qualidade de vida dos pacientes. Além disso, o Tai Chi mostrou melhora da instabilidade postural e qualidade de vida. Ainda, Qigong, de acordo com a pontuação na UPDRS-3, que é um teste também, diminuíram a incidência de sintomas não motores e depressão. Já em relação à prática mental, Monteiro et al., um estudo de 2017, demonstrou que a prática mental foi capaz de manter os ganhos obtidos pela fisioterapia na mobilidade funcional de pacientes com doença de Parkinson. Então, ela irá causar uma neuroplasticidade que irá manter os ganhos que você conseguiu com a fisioterapia tradicional ou outros métodos. Pessoal, agora só para finalizar, o último estudo da fisioterapia para a doença de Parkinson, uma comparação de técnicas. Esse foi um estudo que comparou várias técnicas utilizadas para o tratamento da doença de Parkinson. Ele foi feito por Tomlinson et al. 2014. É uma revisão um pouco mais antiga, mas como é uma comparação de técnicas, ela é a mais atual. Como resultado, pode-se observar que essa revisão mostra que há uma necessidade de mais ensaios específicos com estratégias de tratamento melhoradas para sustentar a escolha mais apropriada de intervenção fisioterapêutica e os resultados medidos. Então, há uma ampla gama de variedades de tratamentos utilizados para tratar a doença de Parkinson. Então, podemos afirmar que não há uma receita de bolo para tratar essa doença, ou um tipo de tratamento que todos usam. Apenas que existem essas revisões que demonstram a efetividade do tratamento. Então, vale usá-las como refutamento para o seu tratamento. Essas são nossas referências que eu usei para estar fazendo esse levantamento sobre o tratamento de Parkinson. Para saber mais, é só acessar o artigo e ler ele completo. E é isso aí, pessoal. Acabamos nosso vídeo por hoje. Muito obrigada. Tenham um bom dia.